Muito bom dia a você, conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de clima e tempo. Vamos entender o que vem pela frente. E é uma semana daquele chamado pacote completo, com chuva, vento, granizo. Temos até possibilidade de geadas. A gente vai saber de tudo isso nessa conversa agora com o Heráclio Alves, meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Está aqui já o Heráclio com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, bom dia. Obrigado por estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho de clima e tempo numa semana importante, porque a gente já tem aí habilitação para plantio em algumas regiões do país e o pessoal está aguardando chuva, mas em vez de chuva vem pacote completo aí, Heráclio. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, Alexandre. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Notícias Agrícolas. Exatamente, Alexandre. Então, essa mudança se aproximando aí desse finalzinho do inverno, né, início da primavera, esse período de transição, né, tudo pode acontecer. Né, como você mesmo mencionou, uma semana com vários acontecimentos. Né? Então, na última semana já tivemos aí alguns eventos de chuvas mais intensas, principalmente ali sobre o Rio Grande do Sul, com bastante transtornos naquela região. Verdade. Eu já vou começar, Alessandro, mostrando aqui o mapa de chuva acumulada nas últimas 24 horas. Isso aqui considerando, Alessandro, as estações do IMET. Isso aí a gente observa aqui, principalmente ali, começando pela região sul, né, praticamente não tivemos chuvas nas últimas 24 horas, só chuvas bem pontuais nessas áreas, em áreas aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nada muito expressivo. Tivemos algumas chuvas nas últimas 24 horas no leste da região nordeste, ali desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Norte, isso devido àquela umidade que vem do oceano, e algumas instabilidades ali também na região norte, principalmente sobre o Amazonas e o Acre, né, devido ali ao calor e à alta umidade. Tivemos aí algumas chuvas já nessa manhã de segunda-feira. Lá no interior do país, né, principalmente o centro-oeste, grande parte da região sudeste e do interior do nordeste também, o ar mais seco, né, quente e seco, né, que vem predominando já nos últimos dias e ganhou força entre ontem e hoje. Então, além de reduzir essa condição de chuva, ele também aumenta as temperaturas e baixa os índices, as taxas de umidade. Ainda em relação às chuvas, quando a gente observa aqui dos últimos, no dia de ontem, né, então, praticamente não tivemos chuva sobre o país, principalmente no sul do país, que era a região com maior atenção dos últimos dias, pontualmente em algumas áreas aqui da região norte, do centro-oeste, principalmente ali sobre o oeste, Mato Grosso, e áreas ali do Mato Grosso do Sul. Essas áreas em branco indicam sem chuva, né, praticamente não teve chuva entre sábado e ontem. Nos últimos 3 dias, considerando aí entre sexta, sábado e domingo, as chuvas ainda ficaram bem mais concentradas ali na região sul, principalmente sobre o Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, né, com os acumulados aí chegando na casa dos 60, 50, 60 milímetros. Quando a gente vai para os últimos 5 dias, né, já um pouco mais, né, considerando aquele extremo sul, que ficaram aqueles acumulados ali do extremo sul do Rio Grande do Sul, e nos últimos 10 dias, né, que vem desde o início do mês, a gente vê que aquela área ali da parte centro-norte do estado, né, com acumulados aí superando os 250 milímetros, né, teve bastante problema nesse início de setembro, com bastante chuva naquela região, ou seja, o estado do Rio Grande do Sul foi, assim, dos estados da federação que mais recebeu chuva nesse início de setembro, ou seja, trazendo bastantes problemas naquela região. Ô Heráclio, e bem por conta também de um ciclone extratropical que atuou ali naquela região, né? Tá descartada a atuação de novos ciclones aí? Então, na verdade, assim, como eu tinha conversado antes, foi aquela área de baixa pressão, né, que atuou ali entre o norte da Argentina, Paraguai, deslocando ali pelas regiões, pelo Rio Grande do Sul, principalmente, né, aquela massa de ar mais quente e úmida, né, que é avançando ali pela região. E aí ele foi deslocando sobre o Rio Grande do Sul e sobre o estado, né, ele foi dando origem, né, a uma frente fria, né, que nesse deslocamento foi a frente fria, e o ciclone Cílio se formou já sobre o oceano. E aí sim ele ajudou a canalizar, a formar essa frente fria ali sobre o oceano, que foi ficando mais estacionário ali sobre o estado, e com isso manteve nessas chuvas mais persistentes, né, com grandes volumes de chuvas ali. Então o ciclone em si, ele ficou
mas sobre o oceano, mas ajudou aí a intensificar essa frente fria sobre o estado e, com isso, trouxe esses grandes volumes de chuva. Então, e para esses ciclones eles são mais comuns durante essa época ali na região, né? Então, esses dias agora, então, só começando aqui, para o dia de hoje, tem essas instabilidades aqui, ou seja, essas áreas em cor vermelha mais escura, indica principalmente uma área de baixa pressão, essa massa de ar mais quente úmida aqui avançando sobre o norte da Argentina, Uruguai, chegando até áreas ali do sul, do Rio Grande do Sul. Ou seja, essa área mais instável, né, atua nessa região, associada a mais uma baixa pressão, e no decorrer da tarde e noite de hoje, uma outra área de baixa pressão vai se configurar sobre o oceano e vai ajudar a formar uma frente fria na noite de hoje, em madrugada de amanhã, e vai ajudar a canalizar, ou seja, intensificar essas instabilidades já aqui sobre essa metade sul do Rio Grande do Sul. Então, vai ter uma frente fria sobre o oceano, a leste do Rio Grande do Sul, se conectando a essa área de baixa pressão aqui sobre o norte da Argentina, Paraguai e chegando até essa parte oeste do Rio Grande do Sul, e vai instabilizar ainda mais essas áreas. Então, o resultado dessas instabilidades para entre hoje e amanhã justamente os acumulados de chuva, ou seja, hoje, até meia-noite de hoje, ou seja, a chuva fica bem mais concentrada aqui nessa faixa, bem ao sul, extremo sul do Rio Grande do Sul, né, na medida que o sistema vai avançando, e já ajuda a ter essa condição de granizo, que você mesmo mencionou. Esse mapa da direita aqui mostra justamente essa previsão para granizo, ou seja, principalmente no extremo sul do estado. E para amanhã, ou seja, que ele intensifica, ele vai avançando, ou seja, a frente fria aqui sobre o oceano, e associado a ele tem essa área de baixa pressão, que vai ajudar assim, a canalizar esse ar mais quente e úmido, vai intensificar essa chuva, principalmente nessa faixa sul do estado do Rio Grande do Sul, e com isso vai mantendo essa condição mais instável, com essa condição de granizo. No decorrer do dia de amanhã e a quarta-feira, essa condição de chuva ela já fica um pouco mais fraca, mas um pouco mais entre a faixa centro-sul e leste do Rio Grande do Sul, e já começa também a se propagar ali entre o norte do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, oeste do Paraná, e veja que ele consegue até estender um pouquinho para a região norte do país, né, ajudando a canalizar esse canal desse ar mais quente e úmido, né, e aumentar as instabilidades dessa região ali, pegando Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e até essa área ali do Rondônia. E entre quarta e quinta-feira, ele já começa, ele já migra um pouco mais para norte, chegando até essas áreas aqui do sul de Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, praticamente todo o estado de São Paulo, chegando nessa área do sul de Minas, mas ainda ajuda a fazer esse canalzinho de umidade aqui, até com essa possibilidade de algumas pancadas de chuvas ali entre essa metade sul do Mato Grosso, Rondônia, entre quarta e quinta-feira. Já quinta e sexta-feira, né, ele já fica mais ali entre a faixa leste ali de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas ainda intensifica alguma coisa nessa faixa mais central. Ao longo desse período também, assim, a condição de granizo ela vai ficando já um pouco mais restrita e muito mais pontual, né, devido ao calor, né, que está muito quente nessa área aqui do Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, ele aumenta a chance de ocorrer essa pancada de chuvas, que pode vir até acompanhada de trovoadas, rajadas de vento, inclusive até com queda de granizo, mesmo que de forma pontual. Bom, ao longo desse período, né, então, em termos de acumulados para todo esse período, a gente considerando os primeiros dias, né, da semana, os acumulados mais expressivos fica bem no estado do Rio Grande do Sul, principalmente nessa metade sul, né, a gente vê aqui esse mapa da direita, esse aqui é o acumulado até sábado, sexta e sábado. Bastante chuva, né? Exatamente, estão acumulados aqui, superando aqui os 150 até 200 milímetros no extremo sul do estado, ou seja, acumulado ao longo da semana. E nessa outra área aqui, desde Mato Grosso do Sul, essa metade sul também de Goiás, também com essa condição de chuva, nesses próximos 7 dias. Por outro lado, né, nessa parte mais central, incluindo ali toda a região do Mato Piba, interior do Nordeste, área da norte do Mato Grosso, norte de Goiás, predomina aí esse tempo mais seco, né, vai predominar esse tempo mais seco, essa massa de ar quente e seco vai predominar durante esse período, grande parte do interior do Nordeste, ali, oeste da Bahia, grande parte do Piauí com poucas chances de chuva. Já no norte, né, aquela combinação do calor
e da alta umidade, né, ainda mantém, né, principalmente sobre o Amazonas, Acre, Rondônia, e aí faz esse canal, né, até essa parte mais sul e sudeste do país. Mas a gente percebe, né, Heráclio, que o canal se formando é muito legal, enfim, é uma característica aí de volta das chuvas, mas ainda com volumes pequenos, né? Isso é. Setembro, ele ainda marca essa irregularidade, não é, Alexandre? Porque é um período de transição, que as chuvas elas começam a se firmar com mais intensidade a partir do mês de outubro. Então, setembro, assim, a primavera, ela tem essa característica de elevação das temperaturas, aumento da umidade, e, consequentemente, principalmente essa região do centro-oeste e sudeste, quando começa a ter essa mudança da estação, saindo do período mais seco e entrando no período mais chuvoso, ou seja, já começa a ter esse aporte de umidade, devido principalmente ao avanço desses sistemas, já começa a organizar, né, esses canais de umidade ali entre o norte e o sudeste. Vendo um pouco mais adiante desses 7 dias, a gente vê que nesse primeiro período, entre o dia 11 e o dia 19, a gente vê, principalmente nessa faixa centro-sul do país, já isso aumenta, né, como tinha mencionado. Já consegue ver esse canalzinho de umidade com chuva ali entre Mato Grosso, Goiás, até a região sudeste, e na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, com esse aporte maior em termos de acumulados de chuva. O interior do Nordeste, incluindo ali a região do Mato Piba, mais seco. Quando a gente vai um pouco mais para a final da segunda metade do mês de setembro, tem essa janela aí mais seca novamente, né? Ou seja, o ar seco ele volta a ganhar força na porção central do país, né? Incluindo até a área da região sul. Tem uma redução ainda na região sul, mesmo assim ainda tem uma passagem dessas frentes frias, ela fica bem mais restrita no extremo sul, onde ainda tem alguma chuva no Uruguai, né, e no Rio Grande do Sul principalmente, mas não com volumes tão expressivos como a gente observou nos últimos dias, e já começa a aumentar essa área também na região norte, né? Então já começa a migrar um pouco mais ali, chega até Rondônia, áreas ali do Mato Grosso, chega até Mato Grosso do Sul, já começa a migrar, já começa a mudar um pouco esse panorama, né? Começa a mudar já essa cara daquela área mais seca, já começando a ter uma certa configuração nesse finalzinho de setembro. Mas o interiorzão mesmo do país já vai mantendo aí essa janela mais seca nessa segunda metade do mês de setembro. No interior, na faixa leste do Nordeste, ainda mantém uma condição ali de chuva devido à umidade, né? Mas o Sudeste e a grande parte do interior do país ainda com uma condição mais seca no final da segunda metade da região, da segunda metade do mês de setembro. Bom, com o avanço dessa frente, como eu falei, ela tem um avanço rápido, né, do sul até essa área do Sudeste, ele tem um impacto aí nas temperaturas, principalmente nas temperaturas, ou seja, entre amanhã, essas áreas em azul indicam aí o declínio, né, da temperatura, ou seja, a diferença entre um dia do dia atual com o dia anterior, ou seja, tem tanto as mínimas quanto as máximas. Então, para amanhã já tem esse declínio, na medida que ele vai avançando, tanto por conta da nebulosidade das chuvas, mas também pela massa de ar mais frio e seco, que vai acompanhando, né, vem logo na retaguarda dessa frente fria, ou seja, aquela condição mais chuvosa. Então, na medida que vai passando o período... Heráclio, quantos graus deve cair a temperatura aí, você tem ideia? Como está muito quente, né, principalmente aqui sobre Mato Grosso do Sul, chega na casa dos 38, 39, 40 graus. Então, pode ter uma queda aí de até 12 a 16 graus nessa região. Ou seja, vai ser uma queda rápida, de pelo menos 2 dias, né, mas logo depois ela já volta a atuar. Mas aqui entre o Paraguai e norte da Argentina tem uma queda um pouco maior, seja hoje e amanhã, seja com queda aqui de até próximo a 20 graus, até fura aqui a escala de queda de temperatura, declínio da temperatura em torno de 20 graus. Então a temperatura está na casa dos 40 graus, tem uma queda de 20, então assim, já tem uma queda bastante significativa. Aqui, isso... desculpa, pode complementar, desculpe. Na região sul, aqui estamos com a temperatura na casa dos 20 e poucos graus, então com essa queda vai chegar na casa aí em alguns pontos, chega pelas manhãs, pode chegar na casa dos 4, 5 graus, isso entre quinta e sábado, né? Vamos ter uma queda maior entre quinta e sábado, uma queda um pouco maior nas temperaturas. Então, na medida que ele vai avançando, você vê que ele tem essa declínio, ou seja, aqui a temperatura já caiu, não tem mais um declínio, mas ela continua baixa,
né, entre quinta e sexta-feira, ou seja, não tem um aumento, só a partir de sábado que começa a ter uma elevação das temperaturas, mas entre quinta e sexta, além disso, veja que cruza, né, praticamente desde aqui o Rondônia, cruza toda essa área do país, né, então, na medida que ele avança, não tem um impacto tão grande em relação à chuva, mas na temperatura ele tem uma queda aqui um pouco mais expressiva. Aqui Tô vendo esse friozinho chegar ali para o sul de Minas. Algum risco de geada por ali, não? Para Minas, não. Mas aqui para essa região do Rio Grande do Sul, sim, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sim. Então, até quinta-feira, não temos, mas aí na sexta, no dia 15, ou seja, tem uma área bem ampla, né, de risco de geada, ou seja, com temperatura chegando na casa dos 2 graus aqui na Serra Gaúcha, Catarinense, áreas também do Paraná. Então, assim, aí aumenta, assim, essa condição de geada ali entre o norte do Rio Grande do Sul, essa Serra Gaúcha, Catarinense, até essa área do Paraná, sul do Paraná. Ali na área da Serra Sudeste do Rio Grande do Sul também tem uma possibilidade de uma geada naquela região, mas só na sexta-feira, porque no sábado já diminui bastante essa possibilidade, fica bem mais ali entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Já nessa área de Minas Gerais e São Paulo, não. Ela cai, mas não cai o suficiente para ter o risco ali de geada. Pode ocorrer algo muito pontual naquelas áreas mais elevadas, mas não a chance de essa área do Sudeste ali já é bem menor, até mesmo porque ainda tem muita umidade, né? A umidade está mais alta ali por conta do vento que sopra ali do mar, trazendo mais umidade, aí diminui esse risco de geada. Fica frio, porém, com bastante umidade, diminui bastante o risco de geada ali para essa área de Minas e também de São Paulo. Muito bem. Bom, então temos aí a previsão completa e o granizo deve se concentrar mais no sul, ali no Rio Grande do Sul, Isso, principalmente no Rio Grande do Sul, onde a chance é maior, principalmente entre hoje e amanhã. Aí depois ele avança, né? Mas aí a chance vai começar a diminuir. O que pode ocorrer de forma muito pontual, né? Porque a gente vê ao longo do período, algo muito pontual que pode ocorrer devido até a temperatura mais alta, o avanço desse sistema, e pode ocorrer sim essas quedas de granizo, mas algo muito pontual. O risco maior está mais para o Rio Grande do Sul mesmo, principalmente essa faixa centro-sul do estado. Boa. Oráculo, como sempre, a gente tem lá o pessoal fazendo pergunta, pessoal que está junto com a gente pelo YouTube, obrigado pela participação, obrigado pelas mensagens, vamos tentar aqui ajudar à medida do possível cada um de vocês. Quem quiser fazer pergunta, é só mandar aqui pra gente no chat do YouTube, no Notícias Agrícolas. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante. Não se esqueça de dar o seu like também. O seu like vai ajudar a gente a distribuir melhor aí as nossas informações e, consequentemente, mais gente podendo ouvir aí o que tem acontecido na agricultura, na agropecuária brasileira. Então, Heráclito, eu começo com a pergunta do Rodrigo. Rodrigo Carvalho está sempre participando com a gente. Obrigado, viu, Rodrigo? Ele queria saber a previsão do tempo para Brumado, sudoeste da Bahia, para o próximo dia e também, se for possível, para outubro e novembro. Olha, para Brumado, aquela região de Brumado, fica bem na parte sudoeste, né? Fica bem nessa área aqui, bem próxima à divisa ali com o norte de Minas Gerais. Então, para essa semana agora, Rodrigo, a chance de chuva está bem pequena, tá? Essa massa de ar mais seco vai predominar ainda nesse período, né? Então, tanto que a gente vê até a segunda metade de setembro, né? Se predomina aí esse ar bastante seco, né? Nessa região do interior do Nordeste, incluindo essa região do Sudoeste, Oeste da Bahia. Então, a chance de chuva é bem pequena para essa região. E para outubro, novembro, a tendência aí é de que tem uma certa irregularidade da chuva nesse início do período mais chuvoso para a região, que ele coincide bastante, o período chuvoso daquela região ele coincide bem com essa área de Minas Gerais também, essa área aqui do Centro-Oeste, até devido, né, à influência do El Niño, ele tem essa característica de ter uma certa irregularidade nesse início do período chuvoso dessa região. Então, como é um período mais longo, mais estendido, ou seja, para entre outubro e novembro, a gente vai acompanhando, a tendência para, a princípio, ter uma certa irregularidade das chuvas, mas é melhor a gente ir acompanhando aí semanalmente, né, acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, a gente vai informando mais o panorama, né, de um período mais curto, mas a tendência, a princípio, é de certa irregularidade das chuvas, principalmente no início do período mais chuvoso dessa região da Ilha de Brumado, Guanambi, fica bem na metade, mais na metade sul do sudoeste do estado da Bahia. Muito bem.
Ediel Caetano, bom dia. Gostaria de saber a previsão de chuvas para os próximos dias em Urandi, sudoeste da Bahia. Deve ser próximo ali de Brumado também. Exatamente, então o Urandi fica ali no entorno também, então assim, a mudança não tem muita mudança em relação à previsão também para Brumado, ou seja, manter aquela mesma irregularidade para outubro e novembro, e agora no mês de setembro vai mantendo aí essa condição mais seca, essas chuvas que vai avançar esse início durante essa semana, ela se chegar a algo muito pontual naquela região ali do sul e sudoeste da Bahia, nessa região aqui, bem nessa parte mais sudoeste da Bahia. Então, algo que, se ocorrer algo muito pontual, nada muito expressivo em relação a volumes, né? Então, para esse período agora, pelo menos para esse período agora de setembro, a chance de chuva já é bem menor. Muito bem. O José Silva, querendo saber ali para Mirante, também no sudoeste da Bahia, mas parecido, né, Heráclito? Exatamente, está no mesmo ciclo, né? Está Mesmo ciclo. toda aquela mesma região ali da Bahia. Então, sem muitas mudanças, né, em relação à previsão, tanto para Brumado quanto também para Urandi. Boa. E também ali para Mirante, no sudoeste Isso. da Bahia. Alessandro Vasques, ele quer saber quando teremos uma trégua, imagino que da chuva, no oeste gaúcho. Tem chovido muito no estado e está afetando as lavouras de trigo já. Olha só, Heráclito, está atrapalhando o pessoal lá essa chuva. Então, Alessandro, essa chuva ainda deve ter vai ter essa frente fria, né, que vai se formar entre hoje e amanhã e que vai avançar pela essa parte noroeste, norte também do Rio Grande do Sul. Então, praticamente todo o estado ainda vai ser afetado por essas chuvas, principalmente até quarta-feira, tá? A partir de quinta-feira já começa, sim, essa diminuição bastante expressiva. Vamos ter uma janela mais ampla, né, com a redução das chuvas para do estado gaúcho. Então, essas chuvas aqui nesse primeiro mapa está bem concentrado nos primeiros dias, entre hoje e quarta-feira. Depois vamos ter uma janela aí que vai reduzir bem essas chuvas nos próximos dias. Então, até na segunda quinzena também, as chuvas ficam um pouco mais concentradas na parte mais a leste, mas não com volume tão significativo, tão expressivo do que ocorreu nos últimos dias. O que vai afetar depois da passagem dessa frente fria é a temperatura, né, que vai ter uma queda nas temperaturas, né, que vai ter um declínio mais acentuado, mas também a partir do final de semana, a temperatura já começa novamente a se elevar. Mas essa semana ainda vai ter esse início com chuva, depois com frio. Muito bom. O Júnior Viana, bom dia. Quero saber da previsão para outubro, novembro e dezembro para São Joaquim, lá em Santa Catarina. Olha, para essa parte da região sul do país, né, tanto outubro como novembro, os modelos eles estão indicando aí uma tendência climática de chuvas variando de normal acima da média, né, para praticamente toda a região sul, inclusive para a região São Joaquim, devido principalmente em anos de El Niño, normalmente o sul do país ele é mais beneficiado com chuva, né, às vezes até beneficiado demais, né, então pode ocorrer esses eventos mais intensos, né, e aí tem um problema mais pelo excesso. Mas a tendência para esse período agora, né, os modelos estão apontando uma tendência de chuvas variando de normal acima da média, né, para o período, desse período agora de setembro, outubro e novembro. Muito bem. O Michael Souza, bom dia. Aqui em Juara, noroeste do estado do Mato Grosso, está muito calor e sem chuvas. Quando que volta a chover para valer? Ele quer saber as chuvas, as tais das chuvas plantadeiras, hein, Heráclito? Olha, essa segunda quinzena do mês de setembro já começa a ter já uma elevação da umidade na região. Não são aquelas chuvas que vai ter uma certa continuidade, ou seja, até aquela regularidade, ou seja, todos os dias com chuva naquela região. O mês de outubro ele já começa a ter uma organização melhor. Então, quando a gente observa aqui nesses dois mapas de acumulado de chuva para esses primeiros dias de setembro e no segundo e o segundo mapa dessa mais para a segunda quinzena de setembro já mostra uma certa organização e a migração, né, dessa umidade e da chuva um pouco mais significativa nessa parte noroeste e oeste do estado de Mato Grosso. Então, existe sim essa condição de chuva, embora com bastante irregularidade ainda no mês de setembro.
A partir de outubro, né, que começa a ter uma organização um pouco melhor. Mas também tem aquela condição de ser o Centro-Oeste, ele não tem indica algumas irregularidades nesse início do período chuvoso, principalmente nessa parte mais centro-leste, né? Na parte oeste, ele tem uma certa um pouco mais regular, mas sempre ficar atento para esse início do período mais chuvoso, em outubro, de que final de setembro, mudança de estação, então tem uma certa irregularidade. Então as chuvas agora em setembro ainda deverão ocorrer de forma bastante irregular, temperaturas continuarão elevadas, aí chega na casa dos 38, 39 graus, então é uma região bastante quente, com isso aumenta bastante a evaporação, umidade também um pouco baixa, então não se descarta que por conta desse calor e até algum aporte de umidade, aumenta a chance das pancadas de chuvas conturbadas, porém ainda bastante irregular para, assim, a nível de plantação, né, da cultura. Muito bom. O Gilvan também quer saber ali a previsão para o sudoeste da Bahia. A gente já falou bastante sobre essa região. Gilvan, vai ser a mesma condição ali para Brumado, a mesma condição ali para as outras regiões que a gente já comentou por aqui. Só dá uma olhadinha na previsão anterior. E o Paulo Trimigliosi. Olá, muito bom dia. Aqui no Noroeste Paulista, em Tanambi, choveu aproximadamente 45 milímetros no mês de agosto. Teremos boas chuvas nos próximos dias? Olha, aquela região ali de São Paulo, né? Então, na medida que esse sistema ele vai avançar, ele vai passar rápido. Tá? Ele não vai trazer assim, grandes volumes de chuva. Nos próximos dias, na medida que essa frente fria ela vai avançar, ela não vai ter assim, um grande impacto em chuva. Né? Ela vai avançar, vai ter chuva sim, mas não com grandes volumes. Então, ela vai avançar, depois ela migra mais para a parte leste, ali entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, e fica mais a parte leste, faixa centro-leste do estado de São Paulo. Na parte oeste, né, na divisa com Mato Grosso do Sul, vai ter algumas pancadas de chuvas, principalmente entre terça e quarta-feira, porém, assim, os volumes não são muito expressivos, vai ser muito localizada também, ela pode ocorrer em uma área e outra não. Tem uma chance, assim, até mesmo pelo calor, né, pela temperatura mais alta, vir aquelas pancadas de chuvas com trovoadas, algumas rajadas de vento, mas em termos de continuidade, essas chuvas não deverão persistir, ou seja, vamos ter novamente aquele período mais seco, ou seja, aquela janela mais ampla para o período mais seco. As chuvas não serão tão volumosas nesse primeiro período, então para esse período agora de setembro, as chuvas serão bastante irregulares. Então essa semana tem essa chuva, depois volta novamente a ficar mais seco ali naquela região de São Paulo. Muito bem. Heráclio, tem mais uma porção de perguntas aqui. Aliás, pessoal, muito obrigado, viu, pela participação, pela interação de vocês aqui com a gente. Infelizmente, a gente está com um tempo curto aqui, não vai dar para responder a todos, mas fica o recado para que vocês também possam navegar no próprio site do INMET. Lá tem muitas informações que podem ajudar o produtor a localmente entender o que vai acontecer, certo, Heráclio? Com certeza, Alexandre. Lá nós temos atualizações diárias, tanto no nosso portal, né, que é o portal.inmet.gov.br, mas informações diretamente você pode acessar informações pelo nosso telefone, ou seja, código de área 61, né, que é Brasília, é o 2102-4700, e todas as mídias sociais, né, tanto no Twitter como no Instagram e também no YouTube, nós atualizamos continuamente as informações, né, as previsões, os avisos meteorológicos, né? Então todas as informações estarão disponíveis tanto nas redes sociais, nas mídias, como também no portal, e estaremos sempre à disposição para atender da melhor forma possível, Alexandre. Além também desse informativo, nós fizemos junto com Notícias Agrícolas, também não deixe de acompanhar essa previsão que fizemos aqui ainda há pouco. É isso aí. Obrigado, então, pessoal, para o Eduardo Santos, Ricardo Bueno, Eliana Miguel, o pessoal do Mundo Animal, Cícero Batista, José Messias, o Nilton Madureira, enfim, pessoal que mandou pergunta aqui para a gente, mas infelizmente não deu tempo da gente responder a todos vocês, mas fica aqui os nossos agradecimentos. E ao Heráclio, meu amigo, obrigado mais uma vez e volte sempre. Obrigado a você, Alexandre. Estaremos sempre à disposição. Até mais a todos. Grande abraço. Tá aí Heráclio Alves, meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, confirmando que vem pacote meteorológico aí pela frente. Vem chuva, vem vento, vento forte, risco de granizo. A chuva vai passando principalmente ali no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul,
tem queda forte de temperatura de 12 até 16 graus de queda de temperaturas, podendo ocorrer até geadas. Enfim, à medida que a frente fria vai se deslocando, as chuvas vão se deslocando, uma massa de ar frio chega e derruba as temperaturas também nessa região, podendo também migrar lá para metade sul do Brasil, pegando Mato Grosso do Sul, pegando o sul de Goiás, pegando inclusive o sul de Minas Gerais, derrubando as temperaturas também já a partir da próxima quarta-feira. Então, fique atento aí às informações, a gente sempre que tiver uma atualização vai estar aqui para monitorar e para ajudar vocês também a entenderem o que vem pela frente. Continue com a gente, na sequência tem Mercado do Boi. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.